Já ouviste falar da doença de Kervan? Fica connosco para saberes um pouco mais. A doença de Kervan, que também é conhecida por tenossinovite de Kervan e ou síndrome de Kervan, ela foi reportada pela primeira vez em 1895 por um suíço chamado Fritz de Kervan, e daí vem o seu nome. Ele, na altura, teorizou que esta condição se deveria a movimentos repetidos de punho que ele avaliou em trabalhadores numa linha de montagem. Então, e qual é que será a prevalência desta doença? Segundo os estudos que consultámos, ela é muito mais prevalente nas mulheres entre os 30 e os 50 anos de idade, sendo que nas mulheres que praticam algum tipo de movimento repetido de punho e mão. Existem outras condições que também podem potenciar o aparecimento da doença de Kervan, como a diabetes e a artrite reumatoide, e sabemos também que há estudos que reportam que a proporção entre homens e mulheres é de 7:1 e outros de 6:1. A doença de Kervan trata-se de uma tenossinovite espessante dos tendões abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Nesse compartimento onde passam estes tendões, poderá ou não existir sinais de inflamação, sendo que a sua etiologia vai ser fundamental para depois se recorrer ao tratamento mais adequado. Então, e como é que esta doença se vai manifestar nos nossos pacientes? O que é que eles nos vão reportar? Eles vão nos reportar uma algia na face lateral do punho e, por vezes, também alodinia, poderá apresentar edema e ainda uma dificuldade nos movimentos repetidos, como agarrar em objetos. Esta dor também se poderá irradiar para o antebraço. Relativamente à sua etiologia, ainda não existe uma causa específica que poderá originar a doença de Kervan, ainda assim são lançadas algumas hipóteses, como os traumas contusos, as compressões biomecânicas, os movimentos repetidos que se fazem no trabalho, o uso excessivo, variações anatómicas, como um septo intertendíneo, inserções distais alteradas, o número de tendões e a presença de uma crista no processo estiloide do rádio. Poderá também estar relacionada com alguma predisposição genética, temperaturas frias e, mais raramente, com agentes patogénicos. Existem ainda autores que defendem que a inflamação não é a causa da doença de Kervan, mas sim uma consequência da degeneração mixoide das estruturas locais. Relativamente aos meios e testes de diagnóstico, se falarmos em exames de imagem, será ideal realizar uma ecografia. Se falarmos em testes, temos 4 testes que nos poderão auxiliar no diagnóstico. O primeiro será o teste de Finkelstein, que tem uma especificidade entre 95% a 98% e uma sensibilidade entre 60% a 80%. Vamos colocar o paciente com o antebraço completamente apoiado na marquesa, vamos fazer um desvio ulnar e, seguidamente, uma adução do polegar e tentamos perceber se existe a reprodução dos sintomas. Outro teste que podemos utilizar é o teste de Watt, que tem uma especificidade de 99% e uma sensibilidade de 29%. O teste de Watt, vamos pedir ao paciente para fazer uma flexão do punho e depois vamos pedir um movimento contrarresistido em abdução e vamos tentar perceber se reproduz os sintomas. Temos também o teste de Eyes-Off, que tem uma especificidade de 14% e uma sensibilidade entre 80% a 90%. Com o paciente novamente com o antebraço apoiado na marquesa, vamos pedir para ativamente fazer um desvio ulnar e passivamente vamos fazer uma adução do polegar. Vamos tentar perceber se aqui reproduzimos os sintomas. Depois temos o teste de sinergia radial, é um teste mais recente que foi apenas publicado em 2023, que tem uma especificidade de 99% e uma sensibilidade de 91%. Por fim, vamos ver o teste de sinergia radial. Este teste foi descrito pela primeira vez em 2021 e só foi publicado em 2023.
Por isso, é o teste mais recente que apresentamos hoje. Para o realizarmos, vamos ter o paciente com o antebraço apoiado na marquesa e vamos juntar o segundo ao quarto dedo, mantendo os dedos parados, e vamos pedir ao paciente para fazer uma abdução do dedo mindinho. Involuntariamente, ele vai fazer também uma abdução do polegar. Realizamos primeiramente em posição supina e percebemos se reproduz os sintomas. Numa segunda fase, pedimos uma peronação, fazemos exatamente a mesma coisa, pedimos uma abdução do dedo mindinho e o paciente vai novamente ativar a abdução do polegar e este teste é considerado positivo caso seja positivo tanto na posição supina como na posição pronada ou em uma das duas. Em termos de tratamento, este vai sempre depender da etiologia e da severidade dos sintomas. Numa forma conservadora, poderá passar por uma imobilização e repouso da zona afetada, a toma de anti-inflamatórios não esteroides, terapia manual, injetáveis de corticosteroides e, no pior dos cenários, falarmos em cirurgia. Sendo que é muito importante referir a terapia ocupacional, ou seja, perceber qual é que é a etiologia dos sintomas e, se for uma questão de movimentos repetitivos de trabalho, fazer uma abordagem também a esse nível, tentar modificar o trabalho que o nosso paciente executa à condição que ele tem. Durante a nossa pesquisa sobre a doença de Kervan, encontramos um estudo curioso que foi realizado em 500 estudantes entre os 16 e os 20 anos de idade, que habitualmente jogavam jogos de telemóvel, e os autores deste estudo verificaram que a sua probabilidade de desenvolver doença de Kervan era bastante elevada. Então tentaram perceber qual é que seria a duração máxima diária para que estes jovens conseguissem prevenir esta doença. Concluíram que essa duração não deveria passar das 2 horas e um quarto diárias de prática de jogos de telemóvel. Esperamos que este vídeo te tenha ajudado a perceber um bocadinho mais a fisiopatologia da doença de Kervan e como é que poderás diagnosticá-la. Se gostaste deste vídeo, põe um like e subscreve o nosso canal. Obrigada!